Bem-vindos à Jornada 66 e hoje capítulo 16 de Mateus, e eu quero começar com uma pergunta: quem é Jesus? Essa pergunta é a mais importante da história. Não é apenas uma questão teológica, é uma questão eterna. Mateus 16 gira em torno dessa pergunta e a resposta define destino, igreja e cruz. Hoje nós veremos o perigo da incredulidade religiosa, a grande confissão de Pedro, a fundação da igreja e o chamado para tomar a cruz. Esse capítulo é profundo e extremamente pessoal. Os fariseus e saduceus, eles pedem um sinal. Eles já tinham visto milagres, já tinham ouvido ensinos, já tinham presenciado libertações, mas pedem mais. Jesus responde que nenhuma evidência é suficiente para um coração endurecido. Ele menciona o sinal de Jonas, uma referência à sua morte e ressurreição. E aqui nós aprendemos algo importante demais. Incredulidade não é falta de prova, é resistência interior. João Calvino escreveu que o coração do homem é uma fábrica. Desculpas para rejeitar a verdade quando não quer se submeter a ela. O problema não é evidência, é disposição. Jesus, ele alerta os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Eles pensam que é sobre pão, mas é sobre doutrina. Fermento é influência silenciosa, pequena, mas transformadora. O legalismo dos fariseus, o liberalismo dos saduceus, ambos distorciam a verdade. Na teologia reformada, entendemos que falsa doutrina nunca é neutra. Ela corrói lentamente. Por isso, a centralidade das Escrituras ela é essencial. Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? As respostas variam. João Batista, Elias, Jeremias. Mas então ele torna pessoal: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a declaração central do Evangelho. Jesus, ele não é apenas profeta, não é apenas mestre, de maneira alguma. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o eterno. Agostinho de Hipona dizia que essa confissão é o fundamento da fé cristã. Mas perceba algo crucial. Jesus responde: não foi carne nem sangue que te revelaram isso, mas meu Pai. Isso é revelação soberana. Na perspectiva reformada, a fé verdadeira nasce da ação de Deus no coração. Não é descoberta humana, é iluminação divina. E Jesus declara: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Há debates históricos sobre esse texto. Na tradição reformada, entendemos que a pedra não é a pessoa de Pedro isoladamente, mas a confissão que ele fez. Martim Lutero afirmava que a igreja é edificada sobre Cristo, confessado, não sobre a autoridade humana. A igreja pertence a Cristo, ele a edifica, ele a sustenta e ele promete: as portas do inferno não prevalecerão. Isso é garantia de preservação. A igreja verdadeira pode ser atacada, mas não será destruída. Jesus fala sobre as chaves do reino. Na perspectiva reformada, isso se refere à autoridade da proclamação do Evangelho. Quando o Evangelho é anunciado fielmente, o reino é aberto aos que creem. Não é poder mágico, é autoridade ministerial baseada na palavra. A igreja não cria verdade, ela proclama. A partir deste momento, então, Jesus começa a falar claramente sobre sua morte. Ele precisa ir a Jerusalém, sofrer, ser morto e ressuscitar. Pedro reage: isso nunca te acontecerá. Ele acabara de confessar Cristo e agora resiste ao plano da cruz. E Jesus responde: para trás de mim, Satanás. Isso é forte demais.
Porque ele rejeitar a cruz é rejeitar o centro do plano redentivo. Charles Spurgeon dizia que um cristão sem cruz não é um Cristo bíblico. O reino não viria por força política, viria por sacrifício. Então Jesus amplia o chamado. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso não é metáfora leve. Cruz era instrumento de execução. Seguir Cristo significa morrer para o ego, para a autonomia, para a autoexaltação. Na teologia reformada, isso se conecta com santificação e mortificação do pecado. Não é sobre melhorar comportamento, é sobre nova identidade. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder por causa de mim, a encontrará. O reino inverte valores. O mundo diz, preserve-se. Cristo diz, entregue-se. O mundo diz, busque reconhecimento. E Cristo diz, busque fidelidade. E então, ele vai falar de juízo final. Cada um será recompensado segundo suas obras. Não como mérito de salvação, mas como evidência de fé verdadeira. Mateus capítulo 16 nos ensina que sinais não convencem corações endurecidos. Falsa doutrina corrói silenciosamente. Fé verdadeira é revelação divina. A igreja pertence a Cristo. A cruz é central. E discipulado exige renúncia. Pergunta honesta: quem é Jesus para você? Uma referência cultural? Um exemplo moral? Ou Cristo, Filho do Deus vivo? Porque essa resposta define tudo. Mateus 16 é o ponto de virada. A identidade é revelada. A cruz é anunciada. O discipulado é exigido. Cristo não aceita admiração superficial. Ele exige entrega. No capítulo do Evangelho de Mateus 17, veremos a transfiguração. Um vislumbre da glória que confirma que a cruz não é derrota, mas caminho para a vitória. Se esse estudo falou com você, compartilhe e comente aí Jornada 66 e responda com convicção. Tu és o Cristo. Nos vemos no próximo capítulo. Que Deus abençoe.